Quando a gente pensa na superfície terrestre, a gente pensa numa enorme variação climática. Há locais que chovem mais, há locais que chovem menos. Essa variação climática vai estar direcionada a uma série de fatores que vão aumentar as pluviosidades e diminuir, aumentar a temperatura e diminuir. Na aula de hoje a gente vai tentar entender um pouco mais sobre o tema de tempos e climas mundiais e brasileiros. A gente começa a aula de hoje já tentando entender qual a diferença entre tempo e qual a diferença entre clima. Quando eu falo sobre tempo, eu falo sobre o estado momentâneo da atmosfera. Então, atualmente agora está 38 graus aqui onde estou gravando esse vídeo. Então, a temperatura agora, eu poderia também dizer que o tempo agora está quente e com muito sol. O tempo está quente e com sol. Como está agora a atmosfera? Agora a atmosfera, como se fosse o humor do dia, está justamente o chamado tempo. Assim como a análise do clima, o clima ele é a análise dos tempos durante até 40 anos. Então, quando eu vou analisando dia por dia, eu consigo entender a personalidade, a característica daquele local. Isso daí a gente identifica justamente como o clima. Então, o tempo é algo que a gente move ali diretamente na atmosfera, rapidamente, enquanto o clima é algo que a gente desenrola, a gente conversa justamente a partir da lógica principal da sucessão de tempos. Onde há uma sucessão de tempos, eu chamo de clima. Então é a personalidade. Como é o clima do sul do país? O sul do país, o clima ele é frio. Eu sei que a característica do clima é frio. Eu posso viajar ao sul do país, chega lá e está muito quente. O tempo está quente, porém eu sei que o clima vai ser de temperaturas amenas e mesotérmicos, ali de temperaturas de 17, 20 graus. Ou seja, a temperatura do clima pode se diferenciar da temperatura do tempo, porque tempo é o que está acontecendo agora. Quando vai começar um jogo, por exemplo, é comum se falar o termo o tempo agora da atmosfera aqui no Maracanã está chuvoso, não está chovendo, está quente, está frio. Aqui é uma análise do tempo, enquanto eu tenho uma análise muito mais específica para uma personalidade local. Para isso é clima. Normalmente eu coloquei aqui, que as feições, a forma da gente analisar tempo, a gente vai analisar assim, a temperatura do local, a umidade relativa do local, naquele determinado momento. Então aqui a gente identifica justamente o tempo e as suas características no geral, ou seja, como está o estado momentâneo da atmosfera. Enquanto olhar o clima, a gente normalmente se utiliza muito do chamado climograma. O climograma, ele tem as temperaturas registradas normalmente em linhas e a quantidade de chuvas registradas em colunas, que estão aqui nas minhas colunas azuis. E aqui embaixo, então aqui eu tenho a medida das colunas em pluviosidade, a medida da linha em temperatura e aqui embaixo eu tenho os meses do ano, como janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então aqui eu tenho a sucessão dos meus dias, enquanto eu vou ver a sucessão dos meus meses e aí eu vou ver a temperatura e pluviosidade para cada um desse mês dentro desse processo. Destaca-se principalmente o processo também dos chamados elementos e os chamados fatores climáticos. Os elementos climáticos são aqueles onde eu tenho, por exemplo, a pressão, temperatura, a umidade atmosférica. Tudo isso daí vai caracterizar o clima. Como é o determinado clima? A gente vai identificar isso através dos chamados elementos climáticos. Então, como é o clima de Teresópolis? Como é o clima de Campos do Jordão? Como é o clima da cidade de São Paulo? Como é o clima da cidade do Rio de Janeiro?
todas essas identificações do clima, como é o clima, a gente vai identificar aqui, ó, pelos chamados elementos climáticos, tá? Eles caracterizam como é. Resposta por aqui. Eu posso também ter os fatores climáticos. Por exemplo, por que o clima do norte do país não se parece com o clima do sul do país? Por que o clima da África, do meso da África, não é igual ao clima do norte da Rússia? A resposta, porque estão sobre fatores climáticos diferentes. São diversos fatores, como relevo, correntes marítimas, massas de ar, mas eu gostaria de focar aqui em colocar pelo menos 4. São eles a latitude, a altitude, a maritimidade e as massas de ar. E a partir disso, a gente tentar conversar e discutir isso mais severamente. E eles vão diferenciar o clima, porque um clima não é igual a outro clima. Isso justamente quem responde são os chamados fatores climáticos. Tranquilo? Tenta entender o seguinte aqui. Já vimos o que é a diferença entre clima e tempo. Já vimos as características de análise de clima e de tempo. E já vimos a diferença entre elementos que caracterizam o clima e os chamados fatores que vão diferenciar o clima. Agora eu vou começar a focar em cada um desses fatores relacionando com os seus elementos. Por exemplo, nós temos nos elementos a pressão atmosférica, temperatura e umidade. A temperatura representa a quantidade de calor, de fato, a energia térmica embutida sobre aquele espaço. Normalmente na latitude, locais de altas latitudes tendem a ter a menor radiação do Sol, tendo menor obliquidade da radiação do Sol. Por exemplo, vamos pegar a área atingida aqui nas baixas latitudes. Seria uma área de apenas 2 dedos, ou seja, seria uma áreazinha aqui de alguns quilômetros. Já o mesmo facho de luz nas grandes latitudes pega uma área muito maior, de muitos mais quilômetros, porque eu vou pegar uma área de fato correspondente maior. Isso vai gerar uma menor intensidade do Sol. Então, normalmente, em altas latitudes, devido a esse processinho daqui, eu tenho as menores radiações incisivas perpendicularmente, gerando menores temperaturas. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Assim como também, mais baixas latitudes, eu tenho maiores temperaturas e maior radiação, porque esse facho de luz, esse feixe de luz vai pegar uma área muito maior e vai transmitir uma energia muito mais intensa dentro desse processo. Posso também dar uma analisada justamente sobre a chamada altitude. A altitude ela vai envolver o processo da pressão. A pressão é uma força exercida sobre uma área. Posso dar o destaque que normalmente maiores altitudes tendem a ter menor pressão e menor temperatura no geral. Enquanto aqui para baixo, menores altitudes tendem a ter maiores pressões e maiores temperaturas. Então eu tenho justamente esse processo. Maior pressão em menores altitudes, menor pressão em maiores altitudes. É inversamente proporcional. Claro que, apesar de altitude e pressão ser inversamente proporcional, enquanto é maior, o outro é menor, a temperatura ela é diretamente proporcional à pressão nesse sentido. Logo, a menor pressão vai ter menor componente de gases atmosféricos para gerar temperatura. Já a maior pressão, maior compostos atmosféricos de gases, gerando maiores temperaturas. Então eu tenho a forma clara justamente dentro desse aspecto. Quero dar um destaque para vocês que eu já falei sobre a chamada altitude. Agora a gente vai conversar sobre a chamada maritimidade e continentalidade. Na continentalidade eu estou falando de um local que está para dentro do continente,
com grande amplitude térmica no geral, normalmente distantes da água. Nesse caso, a grande amplitude térmica, ela é a diferença da maior e da menor temperatura. Vou dar um exemplo. Agora, nesse exato dia, a maior temperatura que nós estamos tendo nesse dia são 38 graus e a menor 25. Pego a diferença, é a maior pela menor. 38 menos 25, a amplitude térmica desse dia é de 13 graus. Isso daí a gente vai verificar sempre nos espaços maiores amplitudes térmicas, mais para dentro do continente. Quanto mais próximo do litoral, mais próximo do mar, eu terei maior umidade atmosférica. A maior umidade atmosférica vai guardar essa temperatura e ela não deixa ficar tão quente durante o dia, nem muito frio durante a noite. Então, quem está próximo do mar, eu terei maior umidade, diferente de quem está distante do mar. Quem tem a maior umidade, quem sofre com a maritimidade, terá pequena amplitude térmica dentro do seu processo de formação de fato. Então aqui eu tenho a latitude, eu tenho a altitude e eu tenho a chamada maritimidade e eu tenho a chamada continentalidade. Quero destacar um processo claro para vocês, o processo sobre pressões e massas de ar no geral. Quando eu falo sobre pressões e massas de ar, primeiramente a gente tem que identificar o que é uma massa de ar. Uma massa de ar são porções de ar com características homogêneas, de temperatura e de umidade. Então eu vou ter massas de ar frias, massas de ar quentes, massas de ar secas, massas de ar úmidas. E essas massas de ar vão tentar, elas se movem pela superfície da Terra para tentar equilibrar a temperatura da Terra de alguma forma. Quero dar um destaque, por exemplo, para vocês sobre as massas de ar que elas vão ter umidade, temperatura e pressão normalmente homogêneas. E elas sempre vão se mover da maior pressão para a menor pressão. Então, normalmente, a mobilidade das massas de ar são das áreas de maiores pressões para menores pressões. Em busca do seu equilíbrio de pressão, ela tende a fazer este caminho. Se liga aqui neste processo, por favor. Se a gente identifica justamente esse processo das diferenças de pressões, as baixas pressões vão ter menores densidades e maiores temperaturas. Já os centros de alta pressão terão menores densidades, quer dizer, mais alta pressão terão maiores densidades e menores temperaturas. E isso vai mover as massas de ar. As massas de ar sempre vão sair das altas pressões e vão para as chamadas baixas pressões atmosféricas no geral. Quero dar um destaque para vocês que essas massas de ar, elas vão tender a se mover das partes mais frias para as partes mais quentes do planeta, das partes mais quentes para as áreas mais frias. Então, essa diferença de temperatura, na verdade, vai acontecer uma mobilização de massas de ar para tentativa de equilíbrio térmico, numa coisa chamada de circulação geral da atmosfera, que vocês vão aprender. Partindo desse princípio, eu também quero discutir sobre o chamado fenômeno do El Niño. Os chamados ventos alísios que se movem pela superfície da Terra são responsáveis por resfriar algumas partes do oceano e aquecer outras partes do oceano. Às vezes, esses ventos alísios que vêm numa velocidade acabam vindo numa velocidade muito mais tranquila, muito menor. Nesse caso, o fenômeno do El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, o aquecimento dessas águazinhas aqui, de 3 a 7 graus, normalmente no período do verão no hemisfério sul. Então, nos períodos que envolvem ali o nosso dezembro. Isso acaba gerando uma série de fenômenos anômalos, que acontece ali de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos,
em todo o mundo. No Brasil, vou destacar que as regiões sul do Brasil acontecem fortes quantidades de chuva nos anos de El Niño, enquanto no norte e nordeste do Brasil, grandes quantidades de seca. E no meio do Brasil, eu tenho uma forte presença de um ar mais quente. Em todo o mundo também eu terei as características, como nas regiões da Colômbia e Panamá, chuvas e um ar quente. Enquanto sobre as regiões do Sudeste Asiático, Oceania, eu tenho presenças de seca, junto ao sul da África, um ar quente mais seco. Já alguns espaços de chuvas vão ser vistos em trechos, principalmente do Oceano Pacífico e nas regiões abaixo do Saara. Então, se eu pensar no El Niño, eu penso no aquecimento das águas. Se caso a gente falar sobre Laninha, o Laninha será o resfriamento das águas. Então, enquanto o El Niño ele propõe a aquecer, o Laninha ele vai se propor a esfriar. Se no El Niño vai chover no sul do Brasil, no Laninha será seca no sul do Brasil. Se no El Niño faz seca no norte e no nordeste, no Laninha haverá chuva. Então, o Laninha é basicamente todo o inverso desse processo, mas também resfriando as águas do Pacífico Equatorial. Partindo desse princípio, eu também posso falar sobre os climas chamados de climas mundiais. Vou começar falando sobre os climas conhecidos como os climas equatoriais, como o caso desse clima aqui, ó, presente em diversos trechos, principalmente das zonas próximas à linha do Equador, tá? Aqui eu tenho tipicamente os climas chamados de climas equatoriais. E aí, normalmente, climas equatoriais, eles são sempre quentes o ano inteiro, com chuvas acima de 1.800 a 2.000 milímetros. É um local muito quente e que chove muito. Já o clima tropical, presente em algumas áreas também de todo o mundo, se caracteriza-se principalmente pela forte presença de algumas estações mais secas dentro do seu propósito no geral. Com uma forte estação seca se ele for dentro do continente e uma estação seca menor se ele for próximo do litoral. Mas ele é marcado por uma estação chuvosa no verão e uma estação seca no período do inverno. O inverno aqui ele está sendo representado pelo meio do ano. Se lembra que o junho aqui ele vai ficar no meio do ano, enquanto janeiro e dezembro vão ficar nas pontas. Então aqui é verão, janeiro e dezembro, e inverno com temperaturas mais baixas no meio do ano. O clima de monções, muito presente sobre as regiões do Sudeste Asiáticos, marca principalmente uma característica de chuvas muito mais intensas no verão e secas muito intensas no inverno, tá? Então ele também vai apresentar uma estação seca no inverno e uma estação chuvosa no verão, típica do clima tropical, mas o clima de monções ele é mais específico ao Sudeste Asiático. Já o clima desértico, que se espalha por todo o mundo, pegando trechos, por exemplo, aqui ó, da nossa América do Sul, trechos da nossa querida Ásia, trechos do Oriente Médio, também aqui ó, sobre as regiões do deserto do Tibete. Aqui nós vamos ter uma série de desertos presentes em trechos de todo o mundo. Normalmente o deserto ele vai ter chuvas abaixo de 200 milímetros. Muito pouco essa quantidade de chuvas no geral. Somado a ele, normalmente próximos a climas desérticos, eu tenho os chamados climas semiáridos, tá? E aí os climas semiáridos, com forte atuação principalmente no Nordeste brasileiro, é uma marca muito clara de um clima que abrange em áreas principalmente no entorno, muito claras a desertos, tá? Muito fortinho, assim como eu posso botar aqui as regiões do nosso querido Oriente Médio, entre outros espaços. Já o clima temperado, ele está em zonas temperadas de fato. Esse clima, chamado de clima temperado, ele tem como característica ocupar trechos, principalmente que estão em zonas aqui, ó, do meio do globo, tá?
é o caso, por exemplo, de Moscou, o caso de Nova York, ele sofre diretamente com esse clima chamado de clima temperado, nessa propostazinha muito clara para vocês. A vegetação, o clima mediterrâneo, ele, aliás, só um ponto aqui, que o clima temperado, ele tem as 4 estações muito bem definidas. Inverno, verão, outono, primavera, é uma marca desse clima temperado. Sempre ele está com as marcas do inverno, as marcas do verão muito claras sobre ele. Já o clima chamado de clima mediterrâneo são os climas que envolvem as regiões do sul da Europa, norte da África, sul da África, trechos também da nossa querida América do Sul. E aí, essa vegetação mediterrânea, o clima mediterrâneo também está na América do Norte, nas regiões da Califórnia. Então, nós temos um clima onde há um verão mais seco e o inverno mais chuvoso. É tipicamente o chamado clima mediterrâneo. Deixa eu colocar aqui um pouquinho do clima semiárido também nas regiões da Austrália, tranquilo? O clima subtropical, ele é uma parte do clima temperado, porém mais próxima dos trópicos, tá? Um pouco mais próxima dos trópicos. E é o caso aqui, ó, deixa eu também colocar uma parte do clima tropical aqui pelo centro-oeste brasileiro, bonitinho aqui para vocês. E aí o clima subtropical também está presente em algumas áreas, tá? Aqui também bonitinho, colocado para vocês. O clima frio é o clima que de fato está bem próximo dos chamados climas polares, tá? Ele está aqui, ó, bem próximo aos polos, já marcando a sua presença numa região extremamente fria, de fato, com baixas temperaturas muito claras e com uma ocorrência muito forte, principalmente, deixa eu marcar aqui, ó, com uma ocorrência muito forte, principalmente de poucas chuvas, tá? Somatizadas a isso, a gente também tem o clima chamado de clima polar, que são climas extremamente frios com baixíssimas pluviosidades. Os chamados desertos brancos, nós vamos ter essa marca muito clara nas regiões de maiores latitudes. Maiores latitudes sempre vai ter as menores temperaturas. E aqui elas vão para baixo de zero mesmo. Temperaturas de menos 35, temperaturas de menos 25. Assim como o clima frio, ele também já marca essa característica de uma baixíssima pluviosidade. O clima subtropical, um ponto interessante, é que ele não apresenta uma estação seca. Ele tem chuvas bem distribuídas o ano inteiro. Tranquilo? Então, tá aí a marca de todos os climas, as características gerais para cada um de vocês, para que vocês possam fazer as anotações. Aliás, não passe por essa aula sem antes entrar aqui no link da descrição e fazer todas as anotações dos exercícios que estão aqui no link da descrição. Também, por favor, peço que eu vou sair da frente, vai lá, vai fazer a cópia, relaxa, eu já vou fazer isso, mas antes, compartilha para todos os teus amigos, joga para todos os teus colegas que estão estudando para provas, seja colégio, seja o que for, e venha aprender justamente sobre um pouco mais de climatologia no geral. Compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu vou sair da frente para que você possa fazer suas cópias. Então, beijos e abraços, estamos juntos e até mais, hein? Valeu, galera. Tchau, tchau.